Isso aí, hoje a gente está falando aqui no programa sobre superação e a gente traz para você conhecer uma história muito, muito, muito tocante e emocionante. A história do Heitor e também do Daniel. Na verdade, a história da família deles. Vocês já viram, né? O Daniel, ele teve câncer quando criança e ele vem superando, tocando a vida familiar de uma forma interessante e efetivamente vencendo as adversidades. Eu queria mostrar para vocês aqui, o Heitor vai falar um pouquinho para a gente, mas aqui uma foto do Daniel e do irmão Guilherme, né? Ainda aqui num tempo bom. Isso é um mês antes do Daniel apresentar o câncer. Um mês antes, tá certo. E cadê o Guilherme? O Guilherme faleceu quando estava com 11 anos, 10 para 11 anos, não chegou a completar os 11 anos. Não. 11 para 12. 11 para 12, isso. E ele teve uma leucemia, o câncer foi diferente do Daniel. O Daniel teve linfoma no crânio, 28, e o Guilherme teve leucemia, que é no sangue, o câncer no sangue. E ele veio muito agressivo. Então, foi 8 meses entre tratamento e o fato dele falecer. O acompanhamento, quando apareceu a leucemia do Guilherme, a gente achou que se reeditaria tudo aquilo que a gente estava passando com o Daniel. Cadeira de rodas, tinha que colocar no banho, tirar do banho, trocar de roupa, etc, etc, etc. E a gente ficou pensando, são filhos gêmeos, como é que a gente vai fazer isso com 2? E o câncer veio diferente. Então, ele continuou caminhando e tudo mais, não tinha as sequelas motoras, mas teve as sequelas de enjoo e aquela coisa toda. O tratamento foi feito já no INCA, o Daniel não, mas o Guilherme já foi feito no INCA e a gente ali conheceu outras pessoas com mazelas, com situações mais difíceis ainda, porque você convive, na pediatria você acaba convivendo, e um era referencial para o outro. O Daniel via no Guilherme um espelho do que ele poderia ser e a continuidade do que ele era, né? E o Guilherme se assustava com o que ele poderia estar sendo, né? Se a doença avançasse. Depois ele entendeu que a doença não seria das sequelas, mas que era somente no sangue e que ele tinha que tratar isso com outra técnica, outra abordagem, né? Como é que foi para você, para a tua esposa à época, lidar com essa questão, de repente, os 2 filhos acometidos por câncer, numa trajetória de possibilidade de perdas ou perdas por morte ou perda, já nesse sentido? Como é que foi para a família lidar e enfrentar essas questões, Heitor? O chão você não tem. Você vive aquele dia e dali para frente você acha que você não vai chegar no dia seguinte. Você não enxerga o dia seguinte. Aí volta aquele assunto da fé. Quer dizer, você tem que seguir em frente sem ficar pensando muito no futuro, mas você tem que acreditar que as coisas, de alguma maneira sobrenatural, vão acontecer, né? E a gente confiava de que Deus estaria lá na frente. A gente pedia muito a Deus pela saúde, pela cura. Muitas pessoas pediam pela cura. Muitas pessoas propunham tratamentos alternativos com ervas, com garrafada, levar em tal lugar que há uma pessoa que ela lida com espíritos, que são espíritos bons, etc. Perguntavam se a gente aceitaria fazer uma corrente, etc. A gente sempre foi muito contundente com relação a quem iria ser o grande maestro nessa luta, né? Que seria Deus. Ele seria a pessoa que estaria atuando. Deus, quis talvez que o Guilherme não ficasse com a gente. Foi um desenlace muito doloroso, mas ao mesmo tempo ficou fácil
a gente conduzir só um filho com problema. Aham. Quer dizer, nisso a gente viu também uma coisa boa, porque com 2 tendo problema seria difícil. Mas o Daniel foi o que esteve talvez numa fase mais crítica, mais difícil, mais talvez intransponível da gente achar que ele sobreviveria. Aham. E a gente achava que o Daniel é que ia. E o Guilherme foi muito rápido entre iniciar a doença e ir embora. Aham. A família, nós tivemos a minha sogra, a mãe da Silvia, e minha mãe como referenciais. Uma pela tenacidade, Dona Paulina, que era a sogra, e a minha mãe pela fidelidade a Deus e pelo estímulo e pela perseverança de que alguma coisa sobrenatural pode acontecer sempre. Dona É muito Laura, importante a gente ter esse valor à família. Aham. A família, nessas horas, ela pode dar. Às vezes é um amigo, né? No meu caso, era a família, né? E a gente olhava para eles e via que eles, na inocência deles, dependiam da gente. Então, não tinha outra opção, era isso ou isso. Aham. E a gente tinha que seguir em frente. Perfeito, perfeito. E o Daniel, ele teve aí, né, nesse processo todo, uma superação ou uma reafirmação através da arte, através da pintura. Foi minha terapia. Foi a sua terapia. Aham. Para poder viver e me alegrar. E continuar a viver. E você gosta de pintar? Você se sente bem quando você pinta? Quando eu pinto, quando eu atuo, eu gosto de arte em geral. Uhum. Você é ator também, né, Daniel? Você é ator. Aham. Você gosta de representar? Gosto. Aham. Já fiz 2 peças. Já fez 2 peças. E você é um pintor premiado, você ganhou um prêmio aqui em Piracicaba e na Escola Naval. Como é ganhar um prêmio? Você ficou feliz? Muito emocionante. Muito emocionante. Gente, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho do Daniel, um pouco da arte dele. Produção, a gente consegue mostrar um pouquinho o trabalho do Daniel? Vamos lá. Vocês podem comentar, olha só. O Landim pode falar mais, porque ele Uhum. Esses trabalhos, você poderia passar até um pouco mais, assim, a tônica é trabalhar com técnica mista, Uhum. né? Não tem nada assim, o material, sabe, rígido. Uhum. Então, trabalhamos com técnica mista, isso quer dizer o quê? Tinta acrílica, Colagem. desenho, colagem, canetas permanentes, né? Associando as imagens, moldes vazados. E o que eu vejo no Daniel, sabe, o que eu sempre procurei, com os meus alunos, mas eu vejo isso no Daniel muito forte, é a espontaneidade. Verdade, Né? uma pintura então, forte, isso, né? com ele, sabe, eu primo, né? Manter primeiro, sabe, a criatividade, a espontaneidade dele, para depois passar técnicas, né? Eu acho que as técnicas com o Daniel tem que ficar em segundo plano. Primeiro, a criatividade dele é fantástica, né? Sem dúvida. E Quadros quanto a esse prêmio maravilhosos. de Piracicaba, É esse aí, exatamente, que estava agora. é o que eu falo para ele. Eu tenho amigos profissionais na IFES, em Fortaleza, mestres, que já tentaram lá e não conseguiram. E o Daniel, na primeira, ele entrou e foi, né? Então, fantástico isso. Eu gosto muito do trabalho do Daniel. Um acervo enorme. Tem muitos quadros, muitos quadros. Parabéns, garoto. Parabéns, que lindo. Isso aí, é para se orgulhar mesmo, né? E o Daniel é um artista que ele não trabalha só com a pintura. Ele também trabalha com a serigrafia, né? Já trabalhamos bastante. Grafite também, já fizemos um grafite, né? Primeiro de uma série, quem sabe. Sem dúvida. Então, ele tem essa facilidade de desenvolver um trabalho, né? Landim, você tem trabalhado aí próximo ao Daniel, você pega o trabalho, né? Essa veia criativa do Daniel. Qual a importância disso num processo de vida saudável
numa situação como a dele? Olha, é superação, né? Eu vejo nesses trabalhos dele, sabe, a superação, sabe, a vontade que ele tem de viver, fantástica, né? E a pessoa fala, esse tempo que eu trabalho com o Daniel é gratificante, porque eu também aprendo com ele, né? O que o Heitor faz e a Sílvia sempre fizeram por ele, eu acho fantástico, o estímulo, né? Nunca deixar, sabe, a peteca cair, né? Se tem um momento, sabe, de tristeza, está lá o Heitor, estava lá a Sílvia, né? E o Daniel sempre, sabe, conseguindo superar as dificuldades, né? Então, isso para mim é um aprendizado na minha vida. Né? Você, Heitor, parabéns, você, né? Não por estar aqui, mas... Sem dúvida. E eu vejo no Daniel, sabe, um potencial, uma vontade de viver muito grande. Não sei se só com as artes, né? Mas nesse convívio eu vejo que ele, sabe, com as pessoas, ele tem um senso de humor maravilhoso, né? Brincadeira. Eu acho que é Deus dentro dele, sabe, forte, né? Com certeza. Regendo a vida. Nessa trajetória da pintura, por exemplo, as fases de vida, a perda do irmão, isso influenciou no tipo de pintura? Isso de alguma forma se reflete no tipo de pintura? Vocês conseguiram perceber isso? Eu acho que quando foi em 2013, agora mais recente, a mãe, de uma hora para outra, apareceu um câncer que foi adquirido provavelmente na infância dela, de amianto, de asbesto. O pai trabalhava com lonas de freio e provavelmente ele trazia para casa um pó na roupa. Então os médicos acharam que foi essa aspiração dela como bebê, com 2 anos e meio, que trouxe agora, aos 60 anos, a doença para ela. E que foi fatal em dezembro passado. Ela trabalhou 1 ano e pouco de doença e não conseguiu vencer. É uma doença muito agressiva e ela fez a Sílvia falecer. Mas as fases até 2013 eram fases que, como foi o Piracicaba, a Bienal de Piracicaba, que ele está com a camiseta aí, eu fiz que ele trouxesse a camiseta de Piracicaba. E ele, nessa arte naif, que é uma arte que ela pede miudezas, são desenhos muito pequenos e, ao mesmo tempo, eles são muito coloridos e eles são muito leves, são infantis, eles são brincalhões, são desenhos que retratam festas. Então, para o Brasil, isso fala muito do interior. Em outros países, tipo Espanha, França, que também é muito atuante essa técnica, já são outros detalhes da sociedade local. Mas até 2013, Daniel vivia isso de uma maneira muito lúdica, muito intensa. Quando entrou 2013, com a doença, a gente percebeu, né, Landim, nas cores que ele colocava, nos detalhes, ele perdeu os detalhes, as peças passaram a ser grandes, quase todos os quadros dele têm sido grandes, com 1 metro e pouco, e ali ele se perdia em N detalhes. Em 2013 para cá, ele diminuiu esses detalhes e agora retomou. A mãe faleceu em dezembro e essa produção que está no Clube Naval, que a gente não mandou foto porque está retido lá para julgamento, não podia, e ele já retomou os detalhes. Ele agora está inserindo colagem de papel, técnica nova para ele. As cores também mudaram. As cores mudaram, voltou a ter mais colorido. Mais vida. E 2013 até dezembro foi azul escuro, preto, carros com vidro preto, coisas que não havia transparente, não havia luminosidade. Então, a arte, ela, além de mostrar o que a pessoa está por dentro, ela consegue te fazer, talvez, sair de uma crise de uma maneira, daquela profundeza, consegue trazer você de fora
para dentro e de Ajuda dentro a botar para fora. pra Faz fora. você voltar a ser, ter esse trânsito, né, com a vida. Tá certo. Eu já preciso fazer uma nova paradinha, eu vou dar um outro intervalo e aí a gente volta para falar um pouco desse novo momento de arte. Queria te ouvir um pouco da importância também dessa retratação num processo de cura, de tratamento, né, de passagem. Sim. Nesse momento aí em que o Daniel perde também a mãe e, mais uma vez, ele dá a volta por cima. E queria também entender de você como é dar a volta por cima em relação a isso. Ok. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.